O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda, que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor é o nosso refúgio. Assim cantavam os salmistas: ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Que durante todo este dia, durante toda a nossa vida, nós possamos correr ao encontro de Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é o lugar do nosso descanso. Deus acima de todas as coisas. Não coloquemos pessoas, muito menos coisas, no lugar de Deus, no lugar que Deus deve ter dentro do coração de cada um de nós. E é esse Deus que nos chama a estarmos hoje na sua presença. A primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, está no livro do Eclesiastes, no capítulo 1, versos de 2 a 11. Vamos refletir um pouco, não é? Você já parou para pensar o que as pessoas pensam ao seu respeito? Será que você tem agradado a todos? Você se preocupa muitas vezes em causar sempre uma boa impressão? Eu acho que sim, não é? Todos nós gostamos de causar uma boa impressão, seja no trabalho, com a família, por onde nós passamos, não é? Entre os amigos, e muitas vezes a própria sociedade cobra isso de nós, não é verdade? Vai procurar um emprego, vai bem arrumadinho, cause uma boa impressão, não é? E muitas vezes nós vivemos desta forma. O mundo cobra isso de cada um de nós. Quem é que não gosta dos primeiros lugares? Quem é que não gosta de ser o primeiro em tudo aquilo que faz? No seu trabalho, na sua comunidade, muitas vezes, não é? Somos guiados diversas vezes por esses preceitos meramente humanos. Quem é que não gosta de um bom elogio? Elogiar faz bem, e receber um elogio também. Quem é que não gosta? Mas buscar sempre isso, assim como nos disse o Coelet, o pregador do livro do Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo isso é vaidade. E assim a palavra de Deus nos disse: uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanecerá sempre a mesma. E muitas vezes nós buscamos, amados irmãos e irmãs, alimentar o nosso ego. Buscamos colocar o nosso nome na história. Veja só que petulância, não é? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Querer ser o primeiro, querer causar boa impressão em todos, a todo instante, estar preocupado com o julgamento alheio, o que as pessoas acham de mim, o que as pessoas pensam ao meu respeito. Será que eu estou agradando a todos? Eu quero ser bom naquilo que eu faço. É claro, Deus nos chama a não sermos medíocres jamais, porém devemos ter um cuidado muito grande com a vaidade, porque uma geração vai passar, toda a nossa geração vai passar, outra chegará, disse a palavra, enquanto a terra permanecerá sempre a mesma. Talvez ninguém se lembre de nós no futuro.
nem mesmo a nossa família, que talvez um dia se acabe, não é? As nossas gerações. Tenhamos cuidado, queridos irmãos e irmãs, com a vaidade. Ninguém se lembrará de nós por isso, mas pelo que construímos através da nossa fé, ou até mesmo seremos lembrados por aquilo que não construímos, não é? Coisas ruins também são lembradas até os dias de hoje. Quem é que não se lembra do nazismo? Todos nós os lembramos. Coisas ruins. Quem é que não se lembra da guerra? Quem é que não se lembra de Hiroshima, Nagasaki, das bombas atômicas, não é? São situações ruins que marcaram a nossa vida. Não queiramos ser lembrados desta forma, mas ao mesmo tempo devemos ter um cuidado muito grande para não cairmos num outro extremo, por exemplo, como o niilismo, o pensamento de Nietzsche que dizia: de que adianta sair da cama, não é? O mundo é assim, não mudarei nada. É verdade que existiu um pouco de depressão neste pensamento dele e que nós tenhamos coragem sempre de nos levantarmos a cada dia com esse desejo de fazermos o bem, de sermos a luz de Deus neste mundo marcado por tanta vaidade, marcado por tanto desencontro, marcado por tanta guerra, não é? E tanta gente ainda preocupada com o seu próprio ego, sendo que tudo ficará no esquecimento. Quanto tempo nós perdemos preocupados com isso, queridos irmãos e irmãs? Quanta vida nós deixamos passar por entre os nossos dedos, preocupados com a nossa vaidade. Tudo é vaidade. E nós só vamos mudar de postura a partir do momento em que amadurecermos diante desta realidade. Disse-nos o texto da primeira leitura: não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecerá entre aqueles que viverão depois, porque tudo é vaidade. Talvez nos lembre de nós apenas nas estatísticas, não é? Desde criança eu sempre gostava de assistir a Fórmula 1. Sou fã até hoje de Ayrton Senna. Mas daí eu me lembro, quando a gente pega esses grandes pilotos, esses grandes esportistas, o que restou diante de uma vida que já se foi? Estatísticas, números, e talvez um dia sejam esquecidos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que hoje nós possamos pedir a Deus que o Senhor nos livre da nossa vaidade, vaidade que ensoberbece, a vaidade que muitas vezes nos leva à hipocrisia e à prática dos fariseus, que viviam apenas de aparência, que viviam apenas na superficialidade da lei e dos mandamentos de Deus. Eles eram rasos, artificiais demais. Não sejamos assim. Sejamos pessoas de verdade. Sejamos autênticos. Que o Espírito Santo nos ajude a uma vida sem vaidade, porque assim viveremos em comunhão com os nossos irmãos, não é? Ficaria ainda mais fácil viver aquilo que Paulo nos disse recentemente: suportai-vos uns aos outros em Cristo, por amor a Cristo Jesus. Retiremos a vaidade de dentro do nosso coração, porque as obras de Deus, com certeza, aparecerão muito mais do que nós, que somos apenas canais da graça do Senhor neste mundo. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, versos de 7 a 9, somos colocados diante de duas autoridades. A primeira, a autoridade de Herodes, um tirano que tinha medo de perder o seu poder. E depois somos colocados também diante da autoridade de Jesus, que veio ao mundo para nos entregar a salvação com amor, através do perdão e também da misericórdia. Ao ouvir falar da fama de Jesus, Herodes havia ficado confuso, queridos irmãos e irmãs. Ficou confuso porque tinha medo de perder o seu poder. Tinha medo de perder o seu status.
Ele já havia mandado matar João Batista e agora ouvia falar de Jesus enquanto um grande homem, um grande profeta. Por isso ele dizia: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? Porque o povo falava bem de Jesus, falava das suas obras, falava dos seus milagres, de tudo aquilo que Jesus realizava diante da multidão. E Herodes, portanto, procurava ver Jesus. Herodes queria conhecer Jesus, não é? Na verdade, as ações de Jesus impressionavam não apenas o povo de Deus, aqueles que necessitavam de curas e milagres, mas as ações de Jesus chamavam a atenção de todos, até dos seus inimigos, não é? É verdadeiro o ditado que diz: todo prego que se destaca será martelado, e isso é verdade. Se você se destacar em alguma função na sua vida, com certeza enfrentará provações e até mesmo perseguições. Não quer ser perseguido? Não construa nada. Não faça nada. Nem saia de casa. Quem sabe assim alguém esqueça você. Mas se você se propor a construir o reino de Deus, na verdade, no amor, na justiça, e der a sua cara à tapa, realmente, perseguições existirão. Herodes agia através do poder da sua espada. Uma imposição típica de um tirano, não é? Mandava e agia com autoridade, com autoritarismo. E as coisas precisavam acontecer. Nós estamos cansados desta figura cheia de autoritarismo, não é? Nós estamos cansados, o nosso povo hoje tem testemunhado tudo isso. Herodes dizia: eu quero que seja assim. Pronto, acabou. Esses dias a gente ouviu, não é? Alguém dizendo: se o Ocidente não fizer do meu jeito, eu explodirei o mundo com bombas nucleares. Não é verdade? Não estamos muito distantes do tempo de Jesus, queridos irmãos e irmãs, aonde ainda existe no meio de nós a tirania, o orgulho e a vaidade. Do outro lado, Jesus é aquele que veio, através do amor e da misericórdia, nos libertar dos nossos próprios pecados. Como dizia o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, no capítulo 42, no verso 3, não quebra uma cana rachada e não apaga o pavio que ainda fumega. Este é Jesus, que veio com sensibilidade, que veio com leveza. Por isso dizia o profeta lá no Antigo Testamento: não quebra uma cana rachada, não apaga um pavio que ainda fumega. E assim Jesus veio nos trazer a salvação, queridos irmãos e irmãs, com uma autoridade totalmente diferente. Veio com suavidade. Por isso que hoje nós possamos dizer: sim, Senhor Jesus, eu quero ser tocado pelo poder do teu amor. Sim, Senhor Jesus, no início de mais um dia, quero ser tocado pelo poder do teu amor, quero ser tocado pelo poder da tua misericórdia, um poder que quebra maldições, um poder que cura doenças, um poder que cura e restaura da enfermidade. Um poder amoroso que resgata famílias que estão se separando. Eu quero hoje fazer a experiência deste poder que vem de Jesus, um poder que liberta dos vícios, um poder que cura das drogas, que liberta do alcoolismo. Eu quero hoje sentir este poder de Jesus dentro da minha vida. Que possamos dizer: vem, Senhor, tocar em mim com o teu poder. Vem, Senhor, tocar em mim com o teu amor, com a tua misericórdia. Vem, Senhor, me libertar da minha própria vaidade, do meu ego inchado, que eu possa fazer as coisas como o Senhor fez, com humildade. O Senhor que disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir.
e que o poder do amor e da misericórdia sejam sempre cada vez mais superiores ao poder da espada, ao poder da tirania, este poder que testemunhava Herodes. Que o Espírito Santo nos ajude, queridos irmãos e irmãs, a sermos pessoas mais cheias de Deus, mais cheias dos dons do Espírito Santo, e que possamos deixar de lado todo tipo de vaidade que nos ensoberbece e que nos afasta cada vez mais da missão que Cristo tem para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.